Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal aqui da Escola Bíblica. Meu nome é Fabrício e o objetivo do vídeo de hoje é relembrar todos os conceitos que nós estudamos nesse semestre, que encerrou agora, o semestre de 2020, com o livro que estamos estudando, que é a Introdução à Bíblia, do curso Vida Nova de Teologia Básica. Então hoje a gente vai relembrar aí quase todos os capítulos, faltando só os dois últimos que a gente vai encerrar nessa próxima aula de domingo. E eu queria que vocês pudessem relembrar, no geral, alguns pontos fundamentais de cada capítulo. Bem, no capítulo 1, nós estudamos a doutrina da revelação e da inspiração. A doutrina da revelação se divide em dois aspectos: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é aquela que Deus se manifesta a toda a humanidade. A criação, a natureza, o espaço, tudo isso é uma forma de Deus dizer a toda a humanidade que existe um ser superior. Essa revelação geral, por mais que seja revelada a todos, ela não salva. Ela é uma forma de dizer, existe Deus, mas ela não é feita para a salvação. Já a revelação especial são características que Deus colocou somente para os seus filhos. E ele se revelou de várias formas, de forma especial. Nós temos aí milagres, nós vemos aí muitos aspectos do que foi colocado no capítulo 1, mas o fundamental foi as próprias Escrituras. As Escrituras foram dadas para o seu povo, para aqueles que ele iria salvar. E esse é o tema principal das Escrituras, mostrando a redenção de um povo que Deus escolheu. Então a doutrina da revelação geral e especial tem referência nesse sentido. A geral é dada a toda a humanidade, já a especial é somente para os filhos de Deus. E nós temos também a doutrina da inspiração bíblica. Nós cremos que a Bíblia foi sim inspirada. Dessa forma, como foi essa inspiração? Nós defendemos a inspiração orgânica. O que é que significa isso? É que Deus, de certa forma, utilizou pessoas com sua personalidade, sua característica sociocultural, característica do meio em si. Deus utilizou as pessoas respeitando a sua personalidade e utilizou dessas pessoas para colocar no papel aquilo que Deus queria que fosse revelado para nós. Então, essa é a doutrina da inspiração orgânica. A Bíblia é um livro inspirado e inerrante. Mas inerrante em que sentido? Nós defendemos a inerrância dos originais. Nós chamamos de autógrafos. Então, os autógrafos para nós são inerrantes, não contêm erros. Já o capítulo 2, a pergunta foi: por que cremos no Antigo Testamento? O que pode dar certeza para nós que o que temos em mãos é algo confiável? Então nós vimos que nós cremos no Antigo Testamento porque Cristo acreditava também no Antigo Testamento. Os apóstolos acreditavam no Antigo Testamento. Nós tínhamos aí a confirmação por milagres, profecias, o testemunho da própria história. Tudo isso são aspectos que fortalecem a crença no Antigo Testamento. É bem verdade que alguns aspectos envolvem um pouco a fé. Afinal de contas, na criação, Moisés não estava lá vendo como a coisa foi criada. Mas cremos que o que ele escreveu foi algo inspirado por Deus para mostrar para nós como tudo foi criado. Já no capítulo 3, a pergunta foi: por que cremos no Novo Testamento? E o Novo Testamento também, nós temos alguns aspectos que podem fortalecer. Entre eles, os próprios apóstolos defendiam o que eles escreviam era vindo da parte de Deus. Os pais da igreja também confirmavam que tudo o que os apóstolos escreveram foi realmente por inspiração divina e dignos de confiança. Já no capítulo 4, a pergunta é: quem escreveu o Antigo Testamento? E mais uma vez nós vimos, alguns livros, quem foi que escreveu o Gênesis, o Pentateuco no geral, Reis. Nós vimos que alguns é possível saber quem é o autor, outros não é possível, mas vimos que Deus utilizou de pessoas de várias características, desde pessoas um pouco mais educadas e pessoas mais simples, mas Deus utilizou da sua personalidade para que elas pudessem escrever tudo o que Deus queria que fosse escrito. Nós vimos que o Antigo Testamento levou cerca de 1000 anos para ser compilado. Nós tínhamos uma divisão um pouco diferente dos judeus. Os judeus tinham aí a lei, os profetas e os escritos. Nós dividimos o Antigo Testamento um pouco diferente. Nós temos aí o Pentateuco, que são os 5 livros da lei. Nós temos os 12 livros históricos. Nós temos 5 livros poéticos. Nós temos aí 5 profetas menores e 5 profetas maiores, e 12 profetas menores. Nós temos uma divisão um pouquinho diferente dos judeus, tá bom? Mas são, teoricamente, os mesmos livros, só que divididos de forma diferente.
Aí a gente falou um pouquinho também sobre os livros apócrifos, afinal de contas, por que não foram colocados na Bíblia os livros apócrifos? Nós vimos a discussão que houve na época, né, da Reforma Protestante, foi nesse ponto que houve uma divisão bem maior, né, entre a Bíblia Protestante e a Bíblia Católica. Lembrando que os livros apócrifos são livros que não eram considerados inspirados. Não é. Eles constavam nas escrituras na época, mas como livros para termos de conhecimento histórico, mas não eram considerados inspirados. Foi somente no século XVI que a católica reconheceu como alguns livros sendo inspirados e os protestantes não reconheceram esses livros como inspirados, e aí estão aí essa pequena diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Ah, mas os livros apócrifos é para jogar fora? Não, a gente viu que ele tem uma certa importância histórica, mas não doutrinária. A gente não crê que os livros apócrifos foram inspirados realmente por Deus. Tem a sua importância histórica, mas não teológica, tá bom? Capítulo 5, a pergunta foi quem escreveu o Novo Testamento. Então nós vimos aí o Novo Testamento, que foram escritos aí os próprios apóstolos reconheciam, né? Alguns deles colocavam quem escreveu o determinado livro, e os pais apostólicos foi que confirmaram a autoria de muitos dos livros do Novo Testamento. Tá certo? Entre os autores já temos Paulo, aí, que escreveu boa parte do Novo Testamento, o apóstolo João, temos Lucas, Marcos, Tiago, né, e vários outros aí que escreveram o Novo Testamento. Agora vem a pergunta, como nós já vimos, cremos na inerrância, né, da Bíblia, vimos como o Antigo e o Novo Testamento são dignos de confiança, mas como é que eles foram preservados? E aí, capítulo 6 foi como o Novo Testamento foi preservado. E aí nós vimos que a máquina de Gutenberg foi um divisor de águas quanto a isso. Uma coisa é a preservação antes da máquina de Gutenberg e depois dela. Nós vimos que antes da máquina de Gutenberg, essa preservação das cópias eram feitas à mão, em papiros. Só que eram materiais que se desgastavam muito fácil, principalmente no inverno. Depois vieram os códices, tá certo? Onde nós temos aí várias cópias, entre elas, né, do Novo Testamento, a mais conhecida, né, é a Vulgata Latina, que é toda a Bíblia escrita em latim, não só o Novo, mas também o Antigo Testamento. E aí esses livros foram preservados a partir desse material, né, que se desgastava, por isso que tinha que ser cópias e mais cópias e mais cópias, porque eles desgastavam muito, até chegar aí os códices, que eram materiais um pouco mais resistentes. Depois da Bíblia de Gutenberg, a coisa ficou muito mais fácil, afinal de contas, havia impressão, então era muito mais fácil agora preservar o Novo Testamento. E nós vimos que o primeiro livro que a Bíblia de Gutenberg imprimiu foi justamente a Bíblia em latim, a Vulgata Latina. Tá bom, gente? Já no capítulo 7, nós vimos que a pergunta foi como o Antigo Testamento foi preservado. E aí nós vemos que existia a tradição oral, que para nós hoje é um pouco mais difícil, nós não vivíamos no contexto daquela época, mas naquela época era algo muito precioso para o povo, então havia a tradição oral. Havia novamente os escritos em papiros, né, entre os mais conhecidos foram os manuscritos do Mar Morto, né, e entre os escritos, né, naquela época nós tínhamos a Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. Certo? Nós vimos a Vulgata Latina, que era toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento em latim, e nós tínhamos até a Septuaginta, que era o Antigo Testamento para o grego. Aí passamos para o capítulo 8, que foi controvérsias em torno da Bíblia. Muitas pessoas criticavam milagres, profecias e mostravam algumas supostas contradições. E nós vimos na aula vários aspectos de como analisar isso, mas no aspecto mais geral é usar o bom senso. É você sentar, avaliar, estudar com calma aquela passagem e você vai ver que, de certa forma, tem como justificar tudo que foi levantado como aparentemente suposta contradição. O que falta às vezes nas pessoas é o bom senso de querer avaliar algo à luz da verdade e não de uma predisposição de querer enxergar sempre erros na Bíblia. Nós vimos também a discussão entre a Bíblia e a ciência, né? A dificuldade, será que tem como relacionar, né, a ciência e as escrituras? E nós vimos vários modelos de como a Bíblia e a ciência se relacionam. Nós vimos o modelo do conflito,
que era aquela briga entre ciência e religião, estava sempre discutindo entre si e que causava o que nós chamamos lá de poluição epistêmica, né? Eram várias informações que às vezes tumultuavam a nossa mente e ficávamos sem saber aparentemente qual era a verdade. Então essa forma de enxergar a Bíblia e ciência em termos de conflito e de guerra não tem vantagem nenhuma. O que acontece é alguns criando o que nós chamamos de câmeras de eco, né, que de certa forma as pessoas começam a ouvir somente o que elas acham que vale como correto, assim, olha, se fulano disse, então está correto. Então você cria uma esfera onde você só acredita no que fulano disse e o que vier de fora não acredito mais. E isso é um pouco perigoso também. Nós vimos o modelo da fusão, onde Bíblia e ciência estão tão fundidos entre si que fica às vezes difícil separar do que é ciência do que é Bíblia. Isso também a gente mostrou na aula alguns aspectos perigosos desse tipo de modelo. Nós vimos também o modelo da independência, é aquela história, a Bíblia de um lado, a ciência do outro, é cada um no seu quadrado, e vimos a implicação disso, de como isso é ruim. Porque, de certa forma, mostra como se um cientista nunca pudesse ser cristão, e como se um cristão nunca pudesse ser um cientista. Então, não foi o ideal. E vimos o modelo do diálogo, que é, de certa forma, um diálogo entre fé e ciência. A ciência também é um instrumento de Deus para que Deus revele a si mesmo, revele como ele fez as coisas. Então não há essa guerra. Na verdade, existe sim uma forma de diálogo entre fé e ciência. Certo? A gente viu isso um pouquinho também na nossa aula. E caminhamos aí para o capítulo 9, que foi estudar um pouquinho de alta crítica e a Bíblia. Nós relembramos o que foi a baixa crítica, que ela analisa os textos, né, e vê o quão próximo do original esses textos estão. E tem a alta crítica, que avalia o texto no geral, assim, em que sentido, né? Quem foi o autor, em que data ocorreu, qual foi o objetivo daquele texto. Então, de certa maneira, a alta crítica, aparentemente, não haveria de causar nenhum problema, mas como ela foi utilizada foi o que causou o problema. Então, a alta crítica começou a se desenvolver, né, com o francês, lá, o professor Astruc, onde ele tentou lá justificar, né, algumas fontes que Moisés poderia ter utilizado para escrever as escrituras, e aí culminou, né, no desenvolvimento dessa alta crítica de uma maneira muito contrária às escrituras. Né? As pessoas começaram a enxergar as escrituras de uma outra forma, olhando para um outro contexto, atacando muito as escrituras, e culminou aí no mais conhecido, que é o Wellhausen, que dizia que as escrituras em si, em geral, o Pentateuco, não foi escrito por Moisés. Foram por várias pessoas que utilizaram várias fontes. Então, ele tem lá a fonte J, E, D e P. Então é como se o Pentateuco fosse uma coxa de retalhos que pega de autor A, autor B e depois juntou e formou um livro. Então a alta crítica começou, de certa forma, a atacar as escrituras. Então, infelizmente, muitas pessoas que usam a linha da alta crítica para questionar as escrituras vão aí bater de frente, não são todos, mas em sua maioria utilizar a alta crítica como uma forma de desmerecer as escrituras. E nós vimos que a resposta para a alta crítica foi justamente a arqueologia, que foi o que nós estudamos no capítulo 10, que foi a arqueologia e o Antigo Testamento. Nós vimos aí várias descobertas que a arqueologia trouxe de benefícios para os homens, como a pedra de Roseta, onde, de certa forma, a partir dela as pessoas conseguiram traduzir o hieroglifo, né? Nós temos também os manuscritos do Mar Morto, que já ajudaram, de certa forma, a comprovar a antiguidade dos escritos do Antigo Testamento. Nós temos as confirmações de fatos históricos da Bíblia a partir da arqueologia. Então, isso aí foi o resumo, um pouco rápido, dos 10 primeiros capítulos que nós estudamos. E vamos nessa próxima aula de domingo encerrar o capítulo 11 e 12, que é justamente pegando ferramentas para o estudo bíblico e guias de estudo bíblico. Afinal de contas, nós que queremos estudar as Escrituras, precisamos de ferramentas. Né? Não adianta você querer estudar as Escrituras sem ter uma ferramenta que possa lhe auxiliar na compreensão. E é esse o objetivo da nossa próxima aula, conhecer quais ferramentas, que livros podem nos auxiliar, que forma nós podemos utilizar. E eu convido vocês a não perder essa aula de domingo, vai ser muito importante para todos nós. E eu queria encerrar com a frase
bem interessante, de um teólogo, que diz o seguinte: o objetivo maior dos eleitos de Deus é conhecer mais desse Deus. Então, nós que somos filhos de Deus, eleitos de Deus, nós temos o prazer e cada vez mais a vontade de conhecer esse Deus. E é esse Deus que eu convido para te conhecer um pouco melhor nessa aula de domingo. Né? Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para conhecer melhor esse Deus? Tá bom, gente? Um abraço a todos aí e até a próxima aula de domingo.